Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Helenildo, Anne, Sim, professor, boa noite. Estamos sim, ouvindo bem. boa noite Anne, tudo bem então? Mais um encontro nosso, é o segundo dessa sequência de 3 encontros que está previsto, né, na nossa disciplina. Estamos fechando aí cerca de 75% da carga horária da disciplina, né? Eu ainda estou vendo direitinho essa atividade, essas atividades finais, como é que vão ficar. Espero poder orientar vocês em relação a isso até a próxima aula. Na aula passada, pessoal, a gente começou a conversar ainda dentro da proposta de letramento digital, né? Na verdade, a nossa disciplina vai se conduzir dentro dessa proposta mesmo de letramento digital. Essa é a nossa é o nosso viés, tentar trabalhar com vocês habilidades, né, para o uso de recursos tecnológicos como, né, recurso para o desenvolvimento da atividade pedagógica, os conceitos de microinformática, né, que embora possa parecer um pouco árido, um pouco menos atrativo, né, não sei se é assim que parece para vocês, eu considero extremamente importante. Eu não sei o que vocês acham em relação a isso. Na verdade, a nossa proposta com essas aulas agora de microinformática é de fato, embora seja um conteúdo mais técnico, é de fato fazer vocês entenderem o funcionamento dos sistemas computacionais, né, dos sistemas computacionais, né, Sim, verdade. dos módulos processadores, desses dispositivos que nós temos, né, que associam hardware e software para poder permitir o uso de todos esses recursos incríveis aí que a gente tem diante de nós. Pessoal, então vamos continuar a nossa aula da semana passada. Nós começamos na semana passada, então, a trabalhar esses conceitos de microinformática, de sistemas computacionais, né, que é o conjunto aí de hardware e software. Vimos que, então, essa relação hardware e software que é fundamental, né, nesse processo. Esse hardware é composto por uma CPU e uma placa-mãe, por periféricos de entrada e de saída, por memórias principais, né? Então, são 3 tipos diferentes de memória, e por memórias secundárias ou dispositivos de armazenamento. Basicamente, o hardware, componentes eletrônicos que formam, né? Então vimos o processador de dados, vimos que ele é o cérebro desse sistema, né? Por ele vão fluir praticamente todas as informações que circulam no sistema, né? Os dispositivos de entrada vão introduzir inputs que vão, né, através da placa-mãe, chegar ao processador de dados. Ele então vai processar esses dados e através da placa-mãe ele vai retornar uma resposta ao usuário que vai ser vista ou vai ser percebida em algum dispositivo de saída, né? Então, é uma caixa de som que vai emitir um som, é uma impressora que vai imprimir um documento, é a tela do computador que vai apresentar a imagem, o vídeo, o texto que está sendo manipulado, tá certo? Que vão então estar recebendo da CPU, vão estar recebendo dessa unidade central de processamento os dados que foram nelas processados. Isso aí tudo a gente tratou na semana passada. Eu estou correndo um pouquinho só porque a gente já viu isso. Se eu não me engano, na semana passada a gente parou quando estava analisando a placa-mãe ou ia começar a analisar as memórias. Foi isso mesmo, pessoal?
Deixa eu dar uma Quando a olhadinha. gente ia analisar as memórias, a Isso, memória RAM, isso, eu ia analisar as memórias, não foi a isso? memória Pronto. cache, Então tá isso. certo. Então dá para a gente ir passando aqui mais rapidamente para chegar lá. Aí a gente viu a placa-mãe, né, que com seus diversos barramentos, permitindo essa entrada de dados que vão chegar à CPU, né? Então são muitos barramentos. Vimos o conceito de barramento, né, ou interfaces. Vimos como a importância desses barramentos com relação à potência e à velocidade deles. Né? Vimos que tem um barramento que acaba se destacando, que é o USB, que é um barramento que se tornou universal. Muitos periféricos, muitos dispositivos passaram a utilizar esse barramento, né, para se comunicar com o processador. Vimos aí os diversos modelos de USB que se seguiram ao longo desse período, né, em que houve esse avanço aí nesse barramento, comunicando mais poder de transmissão e mais velocidade a essa transmissão de dados. Né? E aí analisamos os diversos periféricos de entrada e de saída que vão estar executando esse movimento, né, de fluxo de dados no sistema, dando entrada e recebendo dados. E aí chegamos nas memórias, tá? As memórias principais, que são as memórias RAM, ROM e cache. Tá? O sistema computacional, né, funciona tendo esses componentes daí de hardware como fundamentais, todos eles. Né? A memória faz parte desse conjunto de componentes eletrônicos, as memórias principais, né, faz parte desse conjunto de componentes eletrônicos que tem um papel fundamental. Né? Na verdade, sem qualquer um desses dispositivos, especialmente os dispositivos internos, né, a máquina acaba não funcionando. Tá? Então, eles são todos fundamentais. Mas as memórias principais, elas têm uma participação assim super importante no sistema. Tá? A gente vê, nessa imagem aqui, a gente vê esse pente aqui, uns trabalhadores aí encaixando aí o pente no seu slot, né, ali na placa-mãe. Né? O slot é o barramento que está sendo usado para isso. A memória vai estar em permanente contato com o processador de dados. O processador de dados vai estar acessando permanentemente as informações gravadas, alocadas nessa memória principal, que é a memória RAM, né, essa memória maior aqui, e eventualmente vai estar também acessando dados na memória ROM. Essa memória ROM, na verdade, ela tem uma participação muito grande logo que você liga a máquina. Né? Vamos lá a essa informação aqui. Quando você... a memória ROM, que é do inglês, né, Read Only Memory, memória somente leitura, é uma memória que vem gravada de fábrica, né, na máquina. É um chip de memória que vem gravado pelo fabricante, que vem com dados gravados pelo fabricante, e que você não tem acesso exatamente ao seu conteúdo. Por isso que Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Você não consegue acessar essa memória para alterar seus dados, para gravar nada nela, porque ela vem gravada de fábrica. Até você pode fazer uma atualização de seus dados, né? Mas essa atualização é somente quando o fabricante requer isso, quando há uma necessidade maior. Mas, a princípio, ninguém grava nada nessa memória. Ela é uma memória somente de leitura que o sistema faz. Né? Quando você... Professor, Oi.
Nesse caso, ela seria uma memória apenas de inicialização, quando inicia algo dentro do computador? Não somente de inicialização, mas oferece informações que são importantíssimas nessa inicialização do sistema. Sim. Mas elas podem ser acessadas ao longo do uso da máquina também, tá certo? Então, essa memória ROM, ela tem nela gravada 3 programinhas, a BIOS, o POST e o SETAP. Provavelmente vocês ouviram falar em... SETAP é a gente Pronto, conhece. vocês já ouviram falar em SETAP, já devem ter ouvido falar na BIOS, né? O POST, que normalmente é um termo um pouco menos conhecido. O POST é na verdade, um programa, né? Power on Self-Test, né? É um programa que consiste numa sequência de testes que é feito no equipamento quando você liga a máquina. Quando você liga a máquina e a memória ROM começa a ser lida, o primeiro programinha a ser lido é esse POST, que vai fazer uma varredura no seu hardware, né? Ele vai tentar identificar se todo o hardware está funcionando bem, se a memória RAM está acessível, se o vídeo está acessível, se o disco rígido está acessível, né? se o teclado está em perfeitas condições. Ele vai fazer uma série de testes no seu hardware, tá? Na medida em que ele encontre algum problema, ele dá um aviso qualquer, ele tenta dar um aviso qualquer ao usuário, tá? Então, por exemplo, se você tem um problemazinho, por exemplo, na memória RAM, ou às vezes a memória está com mau contato, não está bem colocada, ou realmente queimou, não é? Esse programinha vai ficar dando um bip, 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 bip. Esse bip é um sinal de que existe um possível problema na memória RAM. Ou seja, o sistema não está conseguindo acessar a memória RAM. O sistema não entra, não funciona. Ele vai ficar parado lá, apenas o computador dando esse bipzinho. Bip, bip. Tem umas telas que ficam pretas, né? Não Isso, sei se é o caso. Na verdade, a tela preta é a memória, são os dados da memória RAM sendo lidos, tá? Então, normalmente, é que tudo isso acontece com muita rapidez, esses programas são lidos muito rápidos e são feitos muito rápido, e logo entra a memória RAM, isso é a memória ROM, tá? Logo que, quando você liga a máquina, é a memória ROM que inicia tudo. Então, esse POST vai fazer a varredura no sistema, vai ver se está tudo ok, tá certo? O SETAP vai indicar onde a memória RAM vai buscar o sistema operacional para carregar, né? E outras coisas mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então é aquela tela preta que você, quando liga, logo aparece, já desaparece, porque é uma leitura muito rápida. Hoje em dia as máquinas são muito rápidas, muito velozes, né? Então praticamente você nem percebe e já inicia o carregamento do sistema, né? Do sistema operacional. O POST faz essa sequência de teste. O SETAP, qual é a função dele? O SETAP, na verdade, vem com configurações do equipamento gravados de fábrica, tá? Então tá lá gravado de fábrica várias configurações do equipamento, e você pode fazer alterações em algumas dessas configurações, ok? Então o SETAP é um programa que tem a memória ROM, mas ao lado do chip ou dentro do chip da memória ROM tem um pequeno espaço de memória RAM chamada CMOS. É um tipo de memória RAM chamada CMOS, em que as alterações que você faz no SETAP ficam gravados nessa memória chamada CMOS, tá? É por isso que, eu vou voltar lá na placa-mãe só para lembrar, é por isso que na placa-mãe, deixa eu voltar aqui na imagem da placa-mãe. É por isso que na placa-mãe nós temos essa bateriazinha aqui. Eu falei sobre ela na aula passada.
essa bateria, ela tem um único objetivo, que é ficar alimentando, oferecendo energia para essa memória chamada memória CMOS, que é uma memória que fica interna ao chip lá da memória ROM, tá certo? Que tem como objetivo apenas registrar as alterações que você faz no setup. Então, o setup é um conjunto de configurações que vem de fábrica, né? Mas você pode alterar alguma dessas configurações. Por exemplo, a hora do relógio da máquina, do computador. Então, quando o fabricante faz lá a máquina, né, o chip lá do setup, ele recebe a hora que a máquina foi criada, né? Normalmente a hora do país de origem, país lá, Singapura, lá, Taiwan, né? Então recebe lá, ele fica gravado a hora que ele foi criado lá, que a placa-mãe foi montada lá, tá? Quando você liga o sistema operacional, começa a carregar, o próprio sistema, ou você depois, vai atualizar esse horário do computador, tá? E isso é muito importante, esse horário do computador, ele é muito importante porque vários recursos, vários processos que se dão no sistema operacional depende desse horário correto, dentro do fuso horário que está previsto. Se não tiver correto, o sistema, inclusive, para de funcionar vários processos. E aí você, inclusive, pode até não travar o sistema, você não consegue nem funcioná-lo, tá? Então, essa bateria aqui, ela tem essa função de ficar alimentando essa memóriazinha, é uma memória do tipo RAM. Por isso que precisa de uma fonte de energia, porque é uma memória do tipo RAM que está lá apenas para receber as alterações que você faz no setup, né? Então vamos voltar. Professor, aí quando a gente reinicia o computador, por exemplo, reseta, como se fosse resetar. Aí a gente tem que configurar todas essas informações de novo, né? Porque ele não fica armazenado. Vamos supor que aquela bateria, essa bateriazinha é uma bateriazinha de relógio que vem na placa. Essa bateria que você compra aí no camelô mesmo, aí no Alecrim e tal. Essa bateriazinha, ela tem uma autonomia muito boa, né? Porque a energia que ela despende para fazer esse processo é muito pequeno. Então, você quando é feita a placa-mãe, essa bateria é feita para durar 15 anos, 10 anos, 15 anos, tá? Mas pode acontecer dessa bateria ela se findar antes da máquina de você, jogar a máquina fora, tá? Se isso acontecer, o setup, o post vai dar um aviso. Quando ela estiver ficando fraca, essa memória, ele vai dar um aviso. CMOS failure. O que é isso? Ele vai escrever isso na tela preta lá embaixo. Ele vai começar a te avisar que a memória está falhando, a memória CMOS, que tem as configurações, as alterações do setup que você fez, está falhando, ela não está mais guardando as informações. E aí você tem que trocar essa bateria. Então vai lá no camelô, compra essa bateriazinha, abre o teu computador, vai lá na placa-mãe e faz a substituição. Tá? Se não fizer isso, o sistema para de funcionar, porque você vai ter essas informações desatualizadas e você não consegue fazer o computador funcionar direito. São várias configurações que você pode fazer no setup, através do setup. Por exemplo, você pode definir uma sequência de boot. O que é isso? A sequência de boot é onde a memória RAM vai buscar o sistema operacional. Normalmente vem o setup tem lá uma sequência padrão. Primeiro no HD, depois no CD-ROM, depois no pendrive, né? Enfim, lá a sequência. Se você, por exemplo, quer instalar um sistema operacional novo na sua máquina,
você tem que definir uma sequência de boot diferente. Você vai lá no setup e altera, né? Você também pode colocar uma senha para acesso ao teu computador no setup, né? E às vezes acontecia, isso acontecia muito, você colocar uma senha para inicializar tudo. Então, você quando ligava a máquina, ficava pedindo lá uma senha do setup. E você tinha que colocar para a máquina poder continuar carregando tudo, para poder funcionar, né? E às vezes acontecia da pessoa esquecer essa senha. Só tinha um jeito de resolver esse problema, né? Que era abrir o gabinete, tirar a bateria, tirar a pilhazinha da placa-mãe, para poder descarregar a memória CMOS, voltar às configurações de fábrica, porque aí você excluía a senha que você tinha colocado, aí você colocava a pilha de novo, né? E aí fazia funcionar de novo. A maioria das máquinas hoje vem sem essa possibilidade de você colocar uma senha de inicialização do setup, justamente para evitar isso, né? Você não tem mais essa possibilidade. Mas isso é só para colocar algumas alterações de configuração de hardware que você poderia fazer um overclock do processador, colocar um processador num clock mais alto, né, e tal. Você ia lá no setup, e algumas dessas configurações ainda são possíveis na maioria dos casos. Ia lá no setup e fazia as alterações, tá? Todas essas alterações ficavam gravadas nessa memória CMOS lá no chip lá de memória ROM da máquina, ok? No chipzinho lá paralelo ao chipzinho de memória ROM. Beleza. E a BIOS? A BIOS é um terceiro programa, eu botei ali na ordem como primeiro. A BIOS é esse programa que oferece um conjunto de rotinas básicas de entrada e saída de dados utilizadas pelos programas e que são acessadas a partir do sistema operacional. Então, por exemplo, a BIOS tem lá uma tabela chamada tabela Unicode, né? Essa tabela contém os parâmetros de utilização do teclado. Então, por exemplo, quando você aperta a letra A, o computador não sabe o que é a letra A. Ele não sabe nada disso. O que o computador entende é linguagem de máquina, são bits e bytes, tá? Então, quando você aperta a letra A, flui um conjunto de pulsos eletromagnéticos, conjunto de 8 bits, né, que corresponde a 1 byte, tá? Então, um conjunto de pulsos eletromagnéticos, zeros e uns, no formato de zeros e uns, que são pulsos eletromagnéticos, carga positiva e negativa, tá? Que fluem ali pelo teclado, indicando que você apertou a tecla A, né? A letra A no teclado. Se você aperta a letra L, é outro conjunto de bits, né? É outro byte, é outro conjunto de 8 bits, tá? Que corresponde à letra L. Se você aperta a letra N, é outro conjunto de 8 bits, que corresponde a essa letra. E assim sucessivamente, tá? Na verdade, a Unicode, essa tabela, ela funciona com a base dela são 2 bytes, que dá para representar 65 mil e alguma coisa de caracteres. Então, estão incluídos aí, inclusive, caracteres gráficos de línguas como japonês, coreano, russo, enfim, chinês, tá? Todas essas línguas estão aí dentro dessa tabela. Okay? Você define também a língua que você está usando no teclado, quando você abre as configurações da máquina, começa a usar o sistema operacional. Tá? Mas a BIOS contém esses e outros parâmetros. Eu estou dando o exemplo desse, que é um exemplo importante, né? Que a gente usa demais, que é o teclado. Okay? Então, professor, no
caso, os códigos fontes entraria nessa BIOS também ou em outro tipo de memória? Código-fonte, você está dizendo código-fonte dos programas? Sim. Não, aí não tem nada a ver com o código-fonte dos programas. Na verdade, os programas que estão rodando na máquina não rodam código-fonte nenhum na máquina, tá? Quando você desenvolve, só para adiantar e falar um pouquinho sobre isso, quando você desenvolve um programa, quando você escreve um programa, você abre lá uma IDE, né? Você abre lá um aplicativo, uma interface gráfica de uma IDE para escrever o código-fonte de um programa, utilizando uma linguagem qualquer, Java, PHP, várias, muitas linguagens de programação. Então, usando qualquer uma dessas linguagens, você abre lá a IDE, começa a desenvolver o seu código, escreve uma sequência de comandos, né, uma sequência de linhas de comandos, usando a sintaxe própria dessa linguagem que você está utilizando. Depois que você escreve o código inteiro, o programa está rodando, você fez testes e tal, simulações, está tudo funcionando direitinho, o que você faz? Você compila esse programa, tá? Você compila esse programa. Essa compilação do programa transforma aquele código-fonte em linguagem de máquina. Transforma todo aquele código em pulsos eletromagnéticos. Ah, sim, entendi. Em zeros e uns. Verdade. Tá? Verdade. Então, por quê? Porque a máquina não conhece nada, a máquina não sabe. Não conhece letras, não conhece. Para ela não interessa nada disso. O que a máquina sabe é processar números. O que a máquina faz é cálculos, usando basicamente o sistema de numeração binário, né? Usando basicamente isso. Ok? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois. Mas veja, quando você então liga a máquina, a memória ROM começou a funcionar, foi acionada, os testes foram feitos, né? Tá lá a BIOS com os parâmetros que ela vai informar o sistema operacional para que ele possa usar vários parâmetros da máquina. Tá lá o setup com as configurações que vão definir vários comportamentos da máquina, né, e tal, tudo perfeito. Aí, quando ele termina, essa memória ROM termina de ser lida, a memória RAM é acionada, tá? É a segunda memória principal do sistema. A memória RAM, do inglês, né, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ela tem outras configurações, ela tem outra forma de funcionamento diferente da memória ROM. Tá? A memória RAM, ela, por exemplo, o acesso é aleatório. Na memória ROM, a leitura é sequencial, é da trilha 0 à última trilha. Na memória RAM, não. O acesso aos dados da memória é aleatório. Você não tem uma leitura sequencial, né? Você vai ocupando espaços nessa memória e depois você acessa o conteúdo dela de forma aleatória, ou na medida em que você deseja acessar algum conteúdo. Ok? Até aí tudo bem? Então essa é uma característica. Se vocês eu só não entendi a parte que ela diz assim, no entanto, assim que elas deixam de ser alimentadas eletricamente, elas se apagam. Isso aí é uma característica da memória RAM, tá? É por isso que aquela memóriazinha CMOS, que é um tipo de memória RAM, lá que fica onde as alterações que você faz no setup ficam gravadas, já ficam armazenadas. É por isso que ela precisa daquela pilhazinha, porque ela é uma memória do tipo RAM,
embora esteja associada à memória ROM. Tá? Porque a memória RAM, ela tem essa característica, ela é volátil. Os dados que ficam gravados nela só permanecem gravados enquanto ela está sendo alimentada de energia. Quando você desliga a máquina, tudo que está nela desliga. Então, como é que é a sequência de funcionamento? Você ligou a máquina, a memória ROM, que tem lá, os conteúdos são fixos, não são perdidos nunca, né? Essa memória ROM é lida, tá certo? Quando ela termina de ser lida, está tudo bem, os equipamentos estão corretos, está tudo funcionando, ela aciona a memória RAM. A memória RAM lê lá no setup, ela sabe, porque o setup já informou a ela, onde é que ela vai buscar o sistema operacional. Tá certo? Aí a memória RAM começa a carregar o sistema operacional para você. É quando você vê lá na tela o Windows sendo carregado, Windows sendo carregado, Windows sendo carregado. Aí vai passando aquela animaçãozinha do carregamento do sistema operacional. Tá? Na verdade, a memória RAM é onde tudo que você está fazendo na máquina está carregada. Tudo que você abre no computador, você abre primeiro, a primeira coisa que é aberta é o sistema operacional. Você ligou a máquina, a primeira coisa que vai ser puxada, vai ser carregada para você usar é o sistema operacional. Por quê? Porque é o sistema operacional que gerencia tudo. Nós vamos falar um pouquinho dele depois, nós vamos falar bastante dele depois, inclusive. Tá? Então, é o sistema operacional que gerencia tudo. Aí, mas ele, então, é a primeira coisa que é carregado. Ele é carregado na memória RAM para que você possa utilizar a máquina. Ok? Então, e depois, tudo que você quer usar naquele momento no computador, vai ser carregado na memória RAM também. Então, você primeiro carrega o sistema operacional. Depois você quer abrir um navegador da internet. Aí você vai lá, clica no botão do navegador, ele abre na tua tela. Ele é carregado na tua tela lá para você usar. Depois você quer usar um editor de texto. Aí você vai lá no íconezinho do Word e clica lá, ele abre, carrega o Word para você começar a digitar os seus textos. Tá? Tudo isso vai sendo carregado na memória RAM. Todos os programas, todos os aplicativos. Quer ver um filme? Aí abre lá um aplicativo para ver o filme. Memória RAM. Tá certo? Você quer escutar uma música? Abre lá o aplicativo de áudio para você escutar uma música. Memória RAM. Tudo está sendo carregado na memória RAM. Tá? É por isso, pessoal, que se a gente coloca, né, aí vocês estão vendo duas imagenzinhas, os chipzinhos de memória ROM. Essa memória ela vem cravada na placa, ela vem soldada na placa. Esses pinos aqui, eles são pinos de solda, né? A placa-mãe tem um lugar de contato dessas memórias, onde elas ficam soldadas, né? Ficam lá gravadas na placa. E a memória RAM, que você está vendo aqui, que normalmente tem um slot, tem um barramento onde elas serão encaixadas, tá? Ela vai ser encaixada num barramento para ser utilizada. A memória RAM, então, pessoal, é fundamental, é nela que vai ficar rodando tudo. Tudo que você fizer na máquina vai estar rodando na memória RAM. É por isso que a gente coloca que quanto mais memória RAM no sistema, melhor. Quando vai comprar uma máquina, né, se é uma coisa que a gente deve evitar de economizar, é com memória RAM. Né? Então, quanto mais memória RAM tiver, melhor. Tá? Hoje, o ideal seria de 16 megas em diante, para você ter um computador folgado, que funcione com certa margem de folga, né? Para que você use o computador com certa margem de folga.
Porque se você tem pouca memória RAM, só o sistema operacional ocupa praticamente todo o espaço dela, quando o sistema operacional é carregado para você usar a máquina. E aí ela fica sem margem, entendeu? E o computador fica extremamente lento, extremamente com dificuldade para funcionar. Porque a sua memória, a memória que você tem na máquina, no sistema, é insuficiente. Ok? Então, é onde todos os processos do sistema operacional e o software são carregados durante o uso. Esse tipo de memória permite tanto leitura quanto gravação e regravação de dados, né? Claro, na medida em que você abre um programa, está gravando dados nela. Abre uma coisa, abriu um editor de texto, começou a escrever um arquivo, né? um texto, está sendo tudo gravado nela ali, tá? No entanto, assim que ela deixa de ser alimentada eletricamente, ela se apaga. Quando você desliga o computador, a memória RAM zera. Quando você liga, começa tudo de novo. Ela carrega o sistema operacional, depois carrega os aplicativos para você usar. Tá? Elas são classificadas tanto pelo tipo de encapsulamento, né? Então tem memória RAM DIP, SIP, SIM, DIM. Na verdade, as memórias atuais, mais modernas, são nesse formato de encapsulamento DIM, né? E quanto à tecnologia empregada, do RAM, SD-RAM, né? DDR, as memórias RAM atuais que a gente tem no sistema, né? Memória principal, são do tipo DDR, né? Então, as memórias atuais são DIM do tipo DDR, e aí você tem DDR2, 3, 4, né? As mais atuais são as DDR4, né? Então você tem memórias RAM do tipo DIM DDR4 com capacidade de armazenamento de até 64 bits, ou bytes, né? 64 bytes. Uma memória dessa, por exemplo, só a memória, só esse pentezinho de memória aqui, custa em torno de R$3.000. Tá? Você comprando, né, num lugar bom. Ou seja, só um pentezinho de memória desse aqui, com uma capacidade boa, grande realmente, tem um valor significativo na máquina. Né? Aqui tem muita tecnologia embarcada, tem muita coisa envolvida aí nesse processo, tá? Mas vocês entenderam aí esse conjunto até agora? Professor, só mais uma dúvida. Pois não, Anne? Pronto, quando a gente, antes, agora tem no Word, por exemplo, tem alguns softwares que tem um sistema de auto-salvamento, né? Isso. Mesmo que você não salve, ele tem um sistema de recuperação, caso haja algum desligamento inesperado da máquina ou não funcionamento. Aí, no caso, nesses casos, quando não tinha esse sistema, por exemplo, aí a memória RAM conseguia salvar isso ou não? Ele meio que descartava aquele documento que você já havia escrito, mesmo não salvando ele na máquina. Eu vou abrir aqui um PowerPoint da vida, por exemplo, para a gente dar uma olhadinha, para vocês verem mais ou menos como funciona. Na verdade, todos os aplicativos do Office e vários outros programas têm, né, os programadores tiveram esse cuidado. Então, por exemplo, vamos ver aqui o PowerPoint, né? Vamos ver aqui o PowerPoint, preferências do PowerPoint para a gente dar uma olhadinha nessas configurações. Vocês têm aqui preferências aqui no PowerPoint, eu estou usando uma versão do Office para Mac, tá? Um pouquinho diferente da que vocês usam, mas não é muito diferente não. Aqui, por exemplo, eu tenho as configurações de salvamento automático dele. Tá? A cada 10 minutos... certo? O conteúdo que você está digitando, né? Eu estou aqui preparando minha apresentação, estou escrevendo lá, fazendo as alterações na minha apresentação.
o que acontece? A cada 10 minutos, o que eu estou fazendo é pego e salvo na memória secundária da minha máquina. Se o arquivo já estiver salvo, por exemplo, se eu estou editando esse arquivo aqui, que é a introdução à microinformática do PAFO, letras, tal, turma, tal. Você está entendendo aí? Ó? Eu estou editando esse arquivo. Então ele já está salvo no meu HD, ele já está salvo lá no meu disco rígido, na minha memória secundária, meu dispositivo de armazenamento. Então, conforme eu vou editando e tal, a cada 10 minutos ele pega aquele conteúdo e salva lá. Se acabar a energia, aquilo que eu digitei naquele tempo, ficou salvo lá. Tá? Agora, vamos supor que eu abri o arquivo, fiz várias alterações, mas faltou energia, eu tinha feito essas alterações em 9 minutos e meio. Aí faltou energia. O que acontece? Tudo que eu fiz nesses 9 minutos e meio, de repente eu editei 3 páginas, 2 páginas. Nesse tempo que eu fiz as alterações, 9 minutos e meio, eu perdi. Por quê? Porque ele só vai capturar e salvar automaticamente a cada 10 minutos. Certo? Eu posso alterar isso aqui, eu posso colocar isso para 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, ele vai pegar o conteúdo que eu produzi e automaticamente salvar. Se é um arquivo novo que eu abri do PowerPoint, comecei a fazer, o que acontece? Ele pega esse conteúdo, que esse arquivo ainda não está salvo na memória principal, mas ele pega esse conteúdo e joga numa memória que ele chama de memória virtual. Tá? É um espaço que ele aloca do disco rígido para salvar temporariamente os seus arquivos. Tá? Mas é no disco rígido, é no dispositivo de armazenamento secundário, que fica gravado lá mesmo quando acaba a energia. Então, então, nesse caso, ele usa a memória secundária para gravar essas informações que talvez nem seja interessante, é isso? Para o usuário. Memória virtual, um espaçozinho dentro do HD ou dentro do teu SSD que o sistema operacional reserva para ele poder fazer essa manipulação de dados, tá? Guardar, salvar esses dados de forma temporária até que você decida o que fazer com eles. Então vamos supor, eu abri um arquivo do Word novo que eu não tinha ainda editado e comecei a escrever coisas nele. Tá? Aí com 9 minutos e meio faltou energia. Esse arquivo não estava salvo no meu HD. Tá? Mas o que o sistema faz? Automaticamente ele pega aquele conteúdo, quando ele está desligando a máquina, quando a máquina está sendo desligada, ele pega aquele conteúdo e joga em memória virtual. Joga na memória virtual da máquina. Tá certo? Aliás, depois que passou os 10 minutos. Se foi antes de 10 minutos, você perdeu tudo, você não vai recuperar. Mas, por exemplo, era um arquivo novo e com 10 minutos e alguma coisinha que você está preparando ele, faltou energia. Com 10 minutos, ele pegou o conteúdo, como o arquivo não estava salvo, ele salva na memória virtual. Quando você carrega tudo de novo e abre o teu PowerPoint, ele vai dizer para você o seguinte, ó, tem um arquivo recuperado, tem um arquivo aí seu recuperado, você quer acessar esse arquivo? Aí se você quiser, você vai lá e recupera aquele arquivo, que estava salvo temporariamente na memória virtual da máquina, no espaçozinho de memória do teu dispositivo de armazenamento secundário, tá? Professor, aí depois que salvar, ele salvar como? Na pasta ou no computador. Aí, no caso, ele já vai entrar dentro da memória RAM, é isso? Depois, por exemplo, esse arquivo aqui está salvo, definitivamente. Eu fui lá e busquei ele, carreguei ele aqui na memória RAM, tá? Esse arquivo está salvo onde? Está salvo no meu dispositivo de armazenamento secundário, no meu disco rígido. Não é na memória RAM.
tá? Ele estava salvo lá, a gente vai chegar no dispositivo de armazenamento secundário. A gente está falando agora de memória RAM, tá? Mas então, ele vai pegar esse arquivo... Ele busca na memória. Ele vai lá no meu disco rígido e busca esse arquivo para carregar, para você editar e para você utilizar, para você apresentar, fazer a sua apresentação aqui, por exemplo. Tá certo? Entendeu aí, pessoal? Okay. Vamos voltar aqui, então, ao que a gente estava trabalhando, que é isso aqui tudo é fundamental, tá? Então aqui a gente está seguindo essa sequência. Então tudo tá salvo na memória RAM, mas ela é volátil. Ela se apaga. Vou só abrir aqui um pouquinho a janela. Ficou quente. Então ela se apaga depois que você desligou a máquina ou que ou houve uma queda de energia e tal. Ela apaga todo o seu conteúdo, tá? E o terceiro tipo de memória é a memória cache. Esse tipo de memória, ele possui uma alta velocidade, né? E tem por função armazenar dados e instruções que a CPU, que é a unidade central de processamento, ou seja, o processador de dados, poderá acessar em breve, tá? Então, as suas requisições mais recorrentes e as suas últimas requisições ao processador ficam salvas na memória cache. Essa memória, uma memória de troca, ela é muito rápida, né? A comunicação dela com o processador é muito veloz. Inclusive, a maioria das memórias cache hoje vem internas ao chip do processador de dados. O processador de dados, ele vem com um espaço de memória cache, tá? Essa é uma outra memória importante, tá? Dentro do sistema. Quanto mais memória cache, melhor. Então, se vai comprar uma máquina, procura saber quanto de memória cache tem, tá certo? No processador de dados. Porque essa memória tem uma função, ela é responsável por melhorar bastante a performance da máquina. Então, veja, as instruções, as últimas instruções e as instruções mais recorrentes ficam todas salvas na memória cache. Quando o processador precisa daquelas informações, ele rapidamente capta essas informações da memória cache. Ele não perde tempo indo à memória RAM. Se ele não encontrar na memória cache, aí sim ele vai na memória RAM para buscar essa informação, né? Vocês estão entendendo aí? A pessoa tem como mostrar na placa onde está o processador? Não dá para mostrar a memória cache, mas dá para mostrar o processador, que a gente mostrou na primeira que agora imagem. Ele é interno, né? O processador, veja bem, pessoal, o processador, aqui na placa-mãe, esse aqui é o soquete onde fica o processador, onde o processador vai ser inserido. Tá? Essa é uma placa-mãe mais antiga e tal, mas vamos aqui a primeira imagem que aparece lá. Esse aqui é o processador. Essa aqui é a placa-mãe, tá certo? E E ele fica encaixado aí na placa-mãe, né? Aqui na placa-mãe, tá certo? Onde as coisas vão acontecer. Esse aqui é um chip de processamento, tá? Ele é o cérebro da máquina. E veja, dentro desse chip tem um espaçozinho de memória cache. Ok? Ou seja, a comunicação com a memória cache é imediata para buscar dados recorrentes e tal, tá? Então, por exemplo, pessoal, quando você acessa um site pela primeira vez, esse acesso acaba demorando um pouco mais, certo? Por quê?
porque o que acontece com um acesso a um site na internet? Você coloca o endereço eletrônico lá da página que você quer acessar, www.ifesp.edu.br/EAD, né? Dá Enter lá no seu browser, você botou lá um endereço eletrônico, deu Enter. Quando é a primeira vez que você está acessando, o que acontece? O seu navegador vai acessar um servidor na internet chamado servidor de DNS, o servidor de nomes. Tá? Esse servidor que fica lá na internet, ele contém, tá certo, uma listagem com os servidores web que hospedam os domínios, os endereços, aqueles endereços eletrônicos, os domínios, todos os domínios. No caso, ifesp.edu.br é o domínio. Tá? Então, esse servidor de DNS, quando você coloca lá esse nome, ele vê lá o nome e ele localiza o servidor, o IP do servidor, o endereço IP, que é o endereço IP que importa, que interessa, porque é como o servidor vai ser localizado. Então, ele localiza o endereço IP que hospeda essa página. E aí ele retorna para o seu browser, para o seu processador, na sua máquina, ele retorna esse endereço IP do servidor. E aí, então, com esse endereço IP, o seu browser, o seu navegador, o seu processador vai fazer uma requisição direto ao servidor. E aí o servidor vai fornecer a página para você abrir. É assim que funciona a internet. Tá? Ocorre que isso é feito com uma velocidade impressionante. Tá? Muito rápido. Aqui a gente está falando, pessoal, de fibra ótica. Tá? Vocês sabem qual é a velocidade da luz? Quem é que sabe dizer qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mais ou menos isso. Na verdade, a ciência até hoje não conseguiu medir com precisão essa velocidade. A ciência tem uma aproximação. A aproximação é de cerca de 3.600 quilômetros por segundo. 3.600 quilômetros por segundo. Ou seja, um feixe de luz é capaz de dar 7 voltas na Terra em 1 segundo. 7 voltas em torno do planeta em apenas 1 segundo. Tá? É por isso que tudo na internet acontece muito rápido. Porque, na verdade, o gargalo é mais na ponta. Né? Ali do É como chega, né, professor? Na ponta. É quando chega nos extremos, tá? Então, por exemplo, você tem um quadro ali de conexão do seu provedor. No caso, eu estou recebendo fibra ótica até dentro de casa. O meu provedor é o BrisaNet, tá? Então, o BrisaNet, ele entrega a fibra ótica dentro da tua casa no teu roteador. Tá? Então, quando você acessa, nem na saída, aqui no meu caso, nem na saída, nem na chegada lá, porque o provedor de acesso da internet é que não vai ter conexão de outra maneira, a não ser fibra ótica. Né? Então, enfim, você tem aí uma conexão extremamente rápida, uma troca extremamente rápida de informações. Porque é basicamente tudo fibra ótica. Tá? Agora, o que acontece? Quando você acessou essa primeira vez, vai ter um gargalo, vai ter uma demora um pouquinho maior, porque foi no servidor DNS, voltou para você então requisitar junto ao servidor, ao endereço IP do servidor que está hospedando aquela página. Agora, nas outras vezes, não vai ser essa demora, não vai ter. Por quê? Porque o IP da máquina do servidor já vai ficar guardado na memória cache. Quando você requisitar esse endereço de novo,
ele vai ali, pum, manda para o servidor direto. Porque essa informação está guardada na memória cache da máquina. Professor, também tem uns casos, não sei se é da memória cache do computador, quando a gente acessa um site que ele pede para a gente verificar a confiabilidade do site. Ou então aceitar os cookies, alguma coisa do tipo. Isso muito bem. Não, o que acontece com muita frequência é o seguinte, pode acontecer do servidor mudar o IP. Fez lá um serviço e tal, houve uma mudança do IP no servidor. O que acontece? Você ficou com uma informação que está truncada na tua memória cache. Quando você tenta acessar aquela página, ele está tentando acessar um endereço de IP que já não contém mais aquela página. Aí fica dando erro. Então, qual é a orientação? Você ir no navegador, você ir no seu browser, eu vou mostrar aqui, tá certo? Para vocês. Você vem aqui, por exemplo, ó, no seu browser, ó, aqui do ladinho, no caso eu estou usando o Chrome, né? Aí você vem aqui nas mais ferramentas, tá vendo aqui, ó, mais ferramentas. Aí você vem aqui, limpar dados de navegação. Aí você clica aqui em limpar dados de navegação. Você vai ver aqui embaixo, ó, mais embaixo aqui, deixa eu ver aqui, ó, limpar dados de navegação. Aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo, ó, limpar cookies e outros dados do site. Ó, imagens, arquivos armazenados em cache. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Aí você vem aqui e limpa esses dados. Sim. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou me desconectar da apresentação. Você vê aqui, limpa os dados. O que acontece quando você faz isso? Você apaga todas as referências de cache que estão gravadas lá na tua memória. Né? Endereços de IP e tal, que estão gravados. Aí ele vai buscar de novo no servidor DNS, que vai informar o endereço IP correto para você ir buscar o site corretamente. Você entendeu aí, Anne? Sim, entendi. Tá? Então ele vai fazer essa busca agora de forma correta para que isso não aconteça. Então, se você, por exemplo, está tentando acessar um site e você não está conseguindo, está dando erro, é interessante ir lá e limpar o cache limpar os cookies, o cache, os dados que estão armazenados em cache do seu navegador. E aí você vai acessar de novo, certo? Vai ser como se fosse um primeiro acesso, mas tudo bem, porque o importante é conseguir acessar a página, depois ficar acessando normal, ok? Então, essas três memórias, pessoal, são fundamentais no funcionamento da máquina. Memória RAM e memória cache, quanto mais, melhor. Melhora a sua performance, a performance do seu sistema. Ok? Bom, e aí nós chegamos às memórias secundárias. As memórias secundárias, pessoal, são os dispositivos de armazenamento secundários, né, que vão gravar de forma definitiva, né, que vão deixar armazenados de forma definitiva vários dados na sua máquina. Por exemplo, o sistema operacional ele vai estar gravado no seu disco rígido, vai estar lá guardado. Você, quando instala o sistema operacional, ele fica gravado aqui no disco rígido. Né? Isso aí, gente, sempre lembrando que tudo que está gravado aqui está em linguagem de máquina, uma linguagem que a máquina entende, tá? Então, o sistema operacional, os teus arquivos, os teus textos, os teus vídeos,
as tuas imagens, tudo está gravado no teu disco rígido, ou no seu HD, ou no seu SSD, no seu dispositivo de armazenamento SSD. Tá? Então, que componentes fazem parte dessa memória secundária? Os teus dispositivos de armazenamento interno, né, do teu sistema, que ficam dentro do gabinete, ou é um HD, ou é uma pastilha SSD, né, um conjunto de chips de armazenamento de dados numa placa, né, numa placazinha que vai estar gravando vai permitir a gravação desses dados. Qual é o problema aqui desse dispositivo, desse disco rígido? Né? Qual é o grave problema que ele apresenta? O maior problema que o disco rígido apresenta, o grande problema desse dispositivo aqui é que ele é um dispositivo que tem um funcionamento mecânico. Aqui é um motorzinho que fica girando. Tá? Isso aqui é uma cabeça de leitura. Essa cabeça de leitura fica fazendo esse movimento aqui pendular, tá? Cobrindo aqui toda a superfície do disco, tá? Para fazer a leitura dos dados. E esse disco aqui fica rodando, tá? Fica rodando a altas velocidades aqui, tá? 5.400 RPM, 7.200 RPM. Os mais velozes chegam a 7.200 RPM. Esse dispositivo mecânico que é o grande problema aqui da performance desse sistema de armazenamento. Né? Por quê? Porque por mais rápido que gire esse disco e essa cabeça de leitura que busca os dados, ainda será lento para, muitas vezes, a capacidade de transmissão do barramento. Muitas vezes o barramento ele tem mais poder e mais velocidade de transmissão de dados do que é possível captar na leitura. Tá certo? Porque essa leitura acaba sendo prejudicada por esse funcionamento mecânico. Então você tem muitas vezes um barramento muito bom, você tem uma placa-mãe excelente, processador maravilhoso, você tem memória bastante, tal coisa, mas essa capacidade de leitura aqui não é tão boa. Então você tem uma queda de performance. Para resolver esse problema é que foi lançado, substituindo esse dispositivo, foi lançado esse dispositivo, que é um dispositivo de armazenamento, em que você tem os dados gravados em pastilhas de armazenamento de dados, né? E aqui o acesso a esses dados é imediato. O sistema operacional tem o endereçamento de cada dado e ele vai direto lá, porque não tem nada mecânico aqui que prejudique esse funcionamento. Ele vai usar todo o poder do barramento, todo o poder de transmissão de dados que o barramento possui. Tá certo? Então, por isso que as máquinas mais modernas vêm com SSD, não vêm com HD. E o preço desse componente está caindo muito, vem caindo muito no mercado, né? Cada dia o preço fica mais em conta. E você pode substituir, inclusive, o HD por uma pastilha SSD. Tá? Ver direito, tem que ver. Professor, e também o disco rígido, ele às vezes dá muito defeito, né? Muito defeito. O barramento é mais fácil de você consertar, de substituir. Veja, aqui uma pastilha SSD é muito mais difícil de queimar do que o HD. Né? O que acontecia muito com o HD? O HD ele tem a cabeça de leitura é um diamantezinho, né, que faz essa leitura. Na verdade, ela não toca a cabeça de leitura não toca a superfície do disco. Ele fica caminhando aqui nesse sentido pendular
mas ele... Muito sensível, né? Ele não toca a superfície magnética do disco. Porque se ele tocar, ele arranha. E ele estraga... no lugar em que ele toca, ele destrói os dados. Ele destrói aqueles clusters que armazena aqueles dados naquele lugar. Entendeu? Então, acontece muito, por exemplo, que você está usando, acabou a luz. Aí o que acontece? A cabeça de leitura não tem tempo para fazer o seu movimento de descanso. Ela vai e encosta na superfície. Aí você queima dados, informações ali do teu disco rígido. E se isso acontecer nas trilhas iniciais, você perde, inclusive, o sistema operacional perde a localização do seu HD. Ele não consegue mais acessar o seu HD. O seu HD fica imprestável. Então, além disso, dá muito mais problema do que uma pastilha. Então, pastilha é um investimento mais alto, mas em compensação ela é mais segura, tem menos problema, dá menos pane e etc. Tá? Em termos de performance, melhora muito a performance da máquina. Ok? Evidentemente que você tem que ter um bom barramento para usar todo o potencial dela, além de, ou seja, o teu barramento de comunicação com a placa-mãe, o processador de dados, tem que ser um barramento veloz, potente, para você ter a utilização desse recurso com todo o seu potencial. E você tem ainda outros dispositivos de armazenamento secundário, como é o pendrive, o SD, que é o cartão de memória, o cartão de memória que você usa inclusive em celular e tal. E isso aqui também é memória secundária. Entenderam aí, pessoal? Então você tem aqui, ó, CPU de hardware, né? CPU com processador e placa-mãe, né? Periféricos de entrada e de saída, que vão estar inserindo dados na CPU e recebendo dados da CPU. Você tem o conjunto de memória principal, memória RAM, memória ROM, memória cache, são fundamentais. E você tem dispositivos de armazenamento secundário, memória secundária, dispositivos de armazenamento, né? Tanto internas quanto externas. Então você pode ter você pode ter um HD externo, né? Você pode ter vários dispositivos externos e você tem os dispositivos internos que ficam dentro do teu gabinete, dentro do teu computador, para armazenar de forma... Aqui, esse armazenamento, ele não é volátil, ele é definitivo. Você guardou, armazenou, está lá, fica lá o dado. Pode desligar o computador que ele não vai apagar, tá? Tudo que está aqui. É por isso que o sistema operacional reserva um pedacinho dessa memória aqui para ele. Então, normalmente, quando você compra um HD, por exemplo, um HD de 1 tera, quando você vai ver lá quanto tem de disponibilidade para você armazenar dados, não tem 1 tera. Você abre lá o teu sistema operacional, vai ver lá a capacidade, a disponibilidade de espaço de armazenamento no seu HD. Vai ter lá, por exemplo, 980 gigas. Não vai ter 1 tera. Por quê? Porque 20 gigas, né? 20 gigas vai estar reservado para memória virtual. O sistema operacional roubou aquele espaçozinho para ficar guardando dados temporariamente no HD. Porque aqui ele não perde dados. Tá? Os dados que ficam guardados aí ficam preservados. Bom, eu vou parar por aqui. Na semana que vem a gente entra aqui no sistema operacional para tratar dele. Certo? Eu espero que então na semana que vem a gente consiga avançar mais. Agora, pessoal,
vamos então retomando aí, a gente precisa conversar um pouco aí, ver com vocês, para a gente ter um pouquinho mais de responsabilidade com relação ao horário de aula. Nossa aula começa às 6h30. Ok? Então é importante que a gente esteja nesse horário em sala de aula para a gente poder fazer nossa aula. Verônica, Wagner, Simval, Penha, Kátia, João Agnello, Anne, Abner, tá? Muita gente faltou aí, não está presente, né? Eu vou até anotar aqui quem está presente. Professor, no caso da memória da nuvem, no caso do software, que ela fica, por exemplo, quando a gente tem um e-mail o disco da internet. Isso, né? O disco virtual na nuvem, né? O disco na nuvem. Você Sim, tem virtual, lá, tem lá tanto o Google, né, que te oferece um disco virtual muito bom, né? Que no caso aí o disco virtual do Google, deixa eu abrir aqui uma página para a gente dar uma olhadinha nele rapidamente, para a gente, né, encerrar, fechar aqui com essa informação importante. Você tem aqui o Drive, né, que é o disco virtual do Google. Esse Drive, ele está lá. Na verdade, a capacidade de armazenamento é quase infinita, né? No caso aí do meu Drive, são 5 teras para armazenamento de documentos, né, na nuvem, de dados na nuvem. Então é uma coisa impressionante de autonomia. E, além disso, ele está preservado por uma estrutura tecnológica que é sem igual, né? Então lá não tem como eu perder dados. Lá onde, no servidor do Google, não dá para você perder dados, não tem como, tá? Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre esses ambientes dessas empresas de alta tecnologia. É uma coisa impressionante, tá? Você está com teus dados completamente seguros. Não tem como você perder informações ali. Então, vantagem absurda, né? Você ter suas informações guardadas em nuvem, tá? Porque também não sobrecarrega, né, a memória do computador. Isso, exatamente. Você pode ter um SSD com pouquíssima memória e utilizar tudo, jogar tudo na nuvem, ter tudo lá. Inclusive facilita, porque o seu acesso é de qualquer lugar. Você está no celular, em qualquer lugar, você abre um documento, você envia por e-mail, enfim, você não tem limite, né? Um negócio que está contigo o tempo todo. Hoje, com o advento da internet, que te coloca na nuvem praticamente o tempo todo. Ok, pessoal? É isso. Bom, agradeço então a vocês, né, pela permanência aí conosco, pela participação, especialmente Anne. Obrigado, Anne. Você tem sido show. Nada, professor, estamos aqui para isso. Só estou fazendo pergunta besta aqui, mas... Não. É muito relevante a participação de vocês, e você tem abrilhantado muito sua turma. É bacana, tá? Ou seja, pessoal, tentar aproveitar ao máximo o curso de vocês, tá? Não adianta fazer um curso de qualquer jeito. Fazer um curso de qualquer jeito é bobagem. Pois não consegue nem passar em concurso. Né? E a formação também, né? Você quer evoluir como profissional e tudo. Como é que você vai se
inserir no mercado. E a gente se esforça, né, para tentar oferecer o melhor para vocês. Então a gente se esforça, faz uma aula com carinho, planeja, se organiza, tá? Tentando oferecer o melhor conteúdo possível a vocês. E só quem perde, quem não participa legal, só quem perde os alunos, são vocês mesmos, tá? Verdade. Então é importante essa participação. Eu te agradeço muito, Anne. Você é show de bola. Depois eu... Com certeza, Sam. Um abraço, pessoal. Até mais então.